Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmar Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui no estúdio Wesley Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Wesley. Muito obrigado pelo convite. Wesley chega aqui à nossa associação e tive a oportunidade de conhecer, Wesley, lá em 2022, campanha para deputado estadual. Isso aí. Nós dois ali na luta, rodando o estado do Rio de Janeiro inteiro. Verdade. E a gente sempre caminhava ali lado a lado, né? Lado que a bom lado. Esse reencontro e ter você aqui. Wesley, como Elmair, Wesley também é um nome atípico. Qual é a origem do nome? Na verdade, a origem do nome é porque antigamente o pessoal gostava de colocar o nome dos filhos com a mesma inicial do pai, né? Sim. O nome do meu pai era Elides e a minha mãe olhou, o primeiro filho vai ser o mesmo nome, virou Elides Júnior, e o segundo Wesley. Bacana. Assim. É uma curiosidade. Wesley, nosso programa, como bem diz, Conexão com Valores, ele fala das conexões sociais, pessoais, que facilitam que a gente possa caminhar na sociedade civil, e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna. O convite que eu te faço é que você possa contar para o nosso público ouvinte um pouco da história do jovem Wesley, lá o seu momento na sua casa, os colégios que você estudou, até o momento que você enxerga essa possibilidade aí de ser um fuzileiro naval, que é uma responsa. É verdade. Sobretudo aqui numa cidade como o Rio de Janeiro, e o seu desempenho na sociedade civil carioca, você que se entranha por todas as irmandades aqui que estão abrigadas sob a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ok. A gente... Na verdade, eu perdi meu pai muito cedo, né? Com 6 anos de idade, ele deixou a gente, porque faleceu, né? Naquele processo que o Brasil passou da questão da poupança, do Collor, enfim, ele foi um dessas vítimas indiretas disso tudo, né? E minha mãe, professora do município, a gente teve que se mudar. Foi uma mudança muito brusca de vida, né? de relação social. E a gente se mudou para um apartamento muito menor, e aí a gente começou a estudar muito, né? Eu e meu irmão, a gente começou a ver que a saída era tentar ir pro militar. Ele foi primeiro, ele passou um concurso do Colégio Naval, hoje em dia é capitão de fragata, já está no 2º comando, então assim, está bem estabilizado na carreira. E eu fui depois dele, né? A nossa diferença de antiguidade é de 4 anos, a nossa diferença de vida também é de 4 anos. Eu passei para o Colégio Naval, um concurso que na época era muito concorrido, eu não lembro se eram 12 mil ou 18 mil candidatos para 200 e poucas vagas. E aí no Brasil inteiro. Eu consegui passei bem, fiquei no Colégio Naval durante 3 anos, fui para a Escola Naval, e aí na Escola Naval é que a gente decide se a gente vai para a Armada ou se vai ser fuzileiro. Eu escolhi ser fuzileiro por causa da atividade, né? Eu acho que tinha muito mais a ver comigo, ainda tem muito mais a ver comigo. Na época da escolha também tinha a questão de classificação, então a minha turma, o fuzileiro naval, foi o primeiro a terminar, né? Todo mundo queria ser fuzileiro, e aí eu escolhi e passei os 2 anos, além, né, da Escola Naval, 2 anos antes de ser fuzileiro, depois 2 anos sendo fuzileiro, e aí a gente entra para a carreira, né? A carreira no batalhão é bastante intensa, né? Você como tenente, você vive para a Marinha, né? Então é manobra, é serviço, você fica ali direto, rodando ali, viajando bastante. Então, graças à Marinha, além da viagem de instrução de guarda de marinha, né, que eu conheci 17 países, isso é algo muito... Cisne Branco? Não, foi no navio Escola Brasil. O Cisne Branco também é um navio da Marinha que é muito importante para relações públicas, né? Participa de regata, enfim. Mas o ENE Brasil, ele mantém uma tradição que a Marinha tem desde o período imperial, né, que passa pelos países. Então eu fui para o Uruguai, Argentina, Chile, Equador, Colômbia. A nossa viagem passou por Cuba, foi uma das primeiras a passar por Cuba. Os Estados Unidos, Alemanha, França, Suécia e por aí vai.
E depois, quando a gente voltou, os fuzileiros é que foram responsáveis por eu conhecer o Brasil, né? Então fui conhecendo o Brasil todo, Manaus, Salvador, tudo isso fazendo operação, né? E eu diria que tem sido um grande desafio ser fuzileiro naval, ainda hoje, porque a carreira ela te obriga a se moldar, né? Então, se como tenente eu ficava cuidando muito de operação, indo para manobra, viajando, embarcando em navio, fazendo operação anfíbia, hoje em dia, graças aos meus dotes históricos, né? Gostei muito da história, enfim, eu acabei sendo o curador do Museu dos Fuzileiros. E a gente hoje em dia recebe mais de 100 pessoas por dia na escola, a gente está naquele um projeto cultural do estado, então a gente recebe muita gente todo dia e acaba sendo um grande desafio também, né? Os fuzileiros, eles estão sediados no Rio de Janeiro, correto? Isso. E são quantos aproximadamente? Aproximadamente hoje em dia no Brasil inteiro são 17.500. É um contingente bem robusto. E eu acho muito interessante porque a gente, quando fala dos fuzileiros navais, primeiro vem a imagem da robustez, né? Daquela tropa que vai na frente, intrépida. E eu acho muito interessante essa relação de sociabilidade que os fuzileiros têm com a sociedade civil, com a apresentação da banda, da orquestra, né? Sempre muito acessíveis. Eu, quando colaborava com a igreja lá da Península, na Barra da Tijuca, algumas vezes eu solicitei a presença dos alabardeiros também, e sempre fui muito bem atendido pelo comando. Na Igreja da Candelária a gente vê as apresentações de vocês também, é muito bacana. No ano passado a gente fez um concerto de Natal maravilhoso também, né? Todo ano a gente faz uma apresentação, esse ano teve na Cidade da Música e no Teatro Municipal. E se pegar a história, o Mazzaropi tem filme dos fuzileiros, assim, a Raquel Esqueiroz falava muito sobre os fuzileiros, tem samba enredo dos fuzileiros de 1958 da Escola de Salgueiro. Não tem muita coisa sobre os fuzileiros, a gente tem uma história muito rica com a sociedade brasileira. E é uma tropa constituída com Dom João VI ou é posterior? Não, na verdade é bem anterior. É bem anterior. Bem anterior. Os fuzileiros navais, eles nasceram em 1621. Antes da chegada ainda Bem antes, nasceram durante a União Ibérica, né? Quando houve a União Ibérica, Portugal também meio que assumiu os inimigos espanhóis, né? Então a gente entrou em guerra com a Holanda, e aí Filipe IV resolveu fazer uma tropa que seria de Portugal, efetivamente, para lutar contra os holandeses que estavam invadindo o Brasil. Então ele criou a tropa em 1621, em 1625 a Holanda invade o Brasil em Salvador, e aí essa tropa é que é mandada para cá para combater os holandeses, né? O comandante era o Dom Fradique, e o que seria o conselheiro militar, né, era o Conde Duque de Olivares. Então no Museu do Prado, lá na Espanha, tem um quadro muito importante que fala sobre esse primeiro combate dos fuzileiros, que foi em 1625, né, que inclusive o rei atual, né, da Espanha, ele fez uma exposição especial dos 400 anos desse combate esse ano. Que bacana. Wesley, quando você diz que vocês optaram pelo estudo, você e seu irmão, a gente, quando vê o teu currículo, vê que vocês entraram com força aí desse desejo, né? Você com mestrado, especializações aí em relação a poder ter essa formação que te permite ser um arauto e uma boa representatividade dos fuzileiros por onde você passa. E sobre esse museu, dá um spoiler aí para o nosso público de como que acessa, o que eles vão encontrar no acervo assim, de peças interessantes. Então, o museu ele passou por uma grande reforma nos últimos 2 anos. No ano passado teve uma grande reinauguração, com bastante gente importante que foi. A gente fez um show. E fica no centro do Rio? No centro do Rio de Janeiro. Fica dentro do Distrito Naval, na fortaleza que os fuzileiros assumiram desde 1809. Né? Quando eles chegaram aqui com a família real, eles foram tomar Caiena como se fosse um contraponto à tomada de Portugal de Napoleão. Então a gente invadiu um território francês aqui nas Américas, tomamos, que a gente só devolveu depois, em 1815, durante a Conferência de Viena, no Congresso de Viena. E quando eles voltaram dessa campanha vitoriosa, a gente assumiu a fortaleza de São José da Ilha das Cobras, que é uma ilha, né, que ficava bem no centro da Baía de Guanabara.
depois teve os aterros, enfim, mas ficava bem no centro e era uma fortaleza. Só deixou de ser fortaleza na época do Floriano Peixoto. Mas então, a construção histórica permanece lá até hoje. Sítio histórico desde 1625, quando foi estabelecido o primeiro forte. Depois teve, em 1701, o estabelecimento de outro forte, Baluarte de Santo Antônio. Né? Santo Antônio é dito em Portugal como Santo Guerreiro. Sim. Né? E em 1711 teve outro forte que foi estabelecido no meio da ilha, o nome era Forte do Meio, inclusive, e depois teve a unificação dos 3 fortes em 1736, né? E passou a ser conhecido como Fortaleza de São José da Ilha das Cobras. E a gente está lá desde 1809. Né? O museu sendo refeito, né, reformado, a gente repensou todo o itinerário do visitante. Então, hoje em dia, ele tem acesso a todo o forte. Né? É um museu a céu aberto. Ele vai encontrar muitos pontos que são muito antigos. Então, tem pontos que não são tão antigos assim, que é de 1907. Né? Que o portão que foi destruído, enfim, o almirante Alexandrino conseguiu reconstruir e colocar no lugar. Mas você vai ter pontos de 1625. Você vai ter pontos de 1789, por exemplo. A Cela de Tiradentes fica dentro do museu. Sim. Então acaba sendo um grande ponto, né? Sim. Um ponto com todo mundo que vai lá quer ver os túneis, que as fortalezas elas eram interligadas por túneis. Então o túnel também passa, tem uma sensação, né, de caramba, uma coisa antiga, diferente, né? E a Cela de Tiradentes também passa a ser uma coisa muito, muito conspícua, né? Você tem o Rio de Janeiro, que é muito antigo e muito histórico, né? Mas é raro você ver facilidades, né? Equipamentos culturais que mantenham essa tradição histórica. Isso no Rio de Janeiro, tirando as igrejas, é Sim. difícil você encontrar. E a entrada fica naquela construção da Marinha, do lado da entrada do túnel Marcelo Alencar. Isso aí. Fica ali no 1º Distrito Naval. Então, o visitante pode entrar tanto pela Praça Mauá, né, pelo Museu da Manhã, quanto pela Barão de Ladário. Sim. O museu funciona de terça a sexta, de 9 até as 4. E sábado a gente também recebe, desde que tenha um público de mais de 20 visitantes, que a gente coloca um guia para ir guiando ele. Acaba que é um museu, mas também é uma organização militar. Com certeza. E há necessidade de um ingresso prévio? Não. É só chegar e visitar. Entrar. Só chegar e visitar. Esdras, você com todo esse cabedal histórico aí que você fala com tanta facilidade das datas, dos personagens, a gente percebe também uma afinidade com o movimento monárquico. Uhum. Você, inclusive, tem uma titularidade dentro do movimento. Conta um pouco pra gente desse movimento. Eu comecei eu sempre gostei muito da história, né? Percebi muito cedo que o Brasil era muito diferente na época do Império, né? Em vários aspectos, né? Mas sobretudo na questão dos valores, né? Hoje em dia é difícil encontrar um Visconde do Rio Branco, por exemplo, né? É difícil encontrar um Barão de Cotegipe, encontrar esses aí que são pessoas que marcaram a história e que acabaram criando um império que durou esse tempo todo, né? Então, isso sempre me atraiu muito, né? Estudar mais o Império, ver como é que era a Marinha Imperial, enfim. E eu acabei me aproximando primeiro do Círculo Monárquico, né, do Rio de Janeiro, que é o círculo mais antigo. Sim. O presidente é o Dr. Bruno Helmut, nosso amigo e convidado também a vir aqui no Conexão com Valores. Estava conversando com ele até há pouco tempo. Gente boníssima. E a gente tenta fazer vários eventos, né, do círculo, para tentar mostrar para a sociedade assim, os benefícios que eram da monarquia, não só por causa da forma, né? A forma monárquica, mas assim, por causa dos valores que aquilo mostrava para o Brasil. O exemplo da família imperial para a família brasileira, o exemplo dos políticos para todos os brasileiros, enfim. E Esdras, você, como é um homem da tradição, adere aí à nossa confraria dos devotos tricolores, que tem tantas personagens aí da sociedade civil aderindo. Recentemente até o príncipe Dom Rafael também ingressou. E também esse seu vínculo com as Irmandades, lá no Outeiro da Glória, Santa Cruz dos Militares. Mais alguma? Não, por enquanto só essas. Então, tá bom. Porque estão há muito tempo. E Esdras, você vem chegando agora ao nosso movimento da Uniapac, a DCE Rio, que é um movimento mundial, né? A Uniapac está em 4 continentes. Aqui na América Latina são diversos países que aderem.
Aqui no Brasil, a DCE Brasil está espalhada em 13 capitais com perspectivas de novas aderências. E como é que você vê esse carisma da evangelização no mundo do trabalho? Além de eu gostar muito das Irmandades, né, eu tento seguir bastante os ensinamentos de São José Maria Escrivá, que fala sobre isso. Sim. Também, né? Sobre a santidade do dia a dia e você tentar sempre fazer da sua vida algo que não seja estéril. Né? Ele fala, inclusive, no livro dele, Caminho, tenta fazer da sua vida algo útil, né? E colocar o cristianismo dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, do seu trabalho, acaba sendo importante. A DCE, ela nada mais é do que um reflexo disso tudo, né? Você ter uma noção clara de que o cristianismo ele tem que estar no seu trabalho, né? Os frutos do seu trabalho, eles têm que refletir Cristo. Eu acho que a DCE, ela é muito isso, né? Uma associação de dirigentes cristãos, nada mais é do que você tentar refletir na sociedade aquilo que você pega na igreja, né? Toda aquela graça você tenta repassar para todo mundo que está ali embaixo de você. E os que possam se sentir tocados como Wesley, tenham curiosidade de conhecer um pouco sobre o nosso movimento, nós diariamente temos conteúdo em nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @ADCRio, o nosso Facebook, o ADCRJ. Todos esses programas Conexão com Valores, que foi uma permissão do nosso cardeal arcebispo Dom Arani, de nos permitir chegar com esse movimento às cidades do estado do Rio. E os programas estão no YouTube também, para quem tiver curiosidade. E Wesley, diante desse entusiasmo, eu te convidaria que você pudesse fazer um convite aos seus amigos, às pessoas nos fuzileiros navais, ao seu networking, que possam aderir. E quem tiver o interesse possa fazê-lo através de você ou fazendo contato conosco nas redes sociais. Claro. Eu acho que a DCE, como eu disse, né, ela é o reflexo daquilo que a gente aprende na igreja no nosso dia a dia de trabalho. Então eu concito a todos, né, que me conhecem, sabe, que eu gosto de trabalhar, gosto de ir para a igreja, enfim, e que eu gosto também de tentar juntar esforços para o melhor, né, para a gente tentar sempre evoluir, que me procurem ou procurem as redes sociais da DCE, porque é um movimento que é internacional, então assim, já é bastante consagrado, né, bastante consolidado, e ele sempre visa, claro, a melhoria da sociedade. Então me procurem as redes sociais, que a gente vai conseguir fazer um trabalho muito bonito aqui. Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. É de imensa satisfação de ter você aqui conosco e na nossa ADCR. Muito obrigado pelo convite.